A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical aqui da classe dos adultos. Eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, nós chegamos na lição de número 10 desse quarto trimestre da CPAD em 2021. Eu espero que Deus em Cristo fale com você. Na aula de hoje nós vamos trabalhar sobre o seguinte assunto: Paulo e o seu amor pela igreja, que o Espírito Santo também coloque esse amor no seu coração. E claro, você que está chegando aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal. Passe a ser um dos nossos alunos, deixa aí teu likezinho, teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus e compartilhar também a palavra de Deus e alcançar mais vidas para Cristo. Aproveita também e participe conosco deixando o teu comentário, hashtag Glória a Deus, nessa ministração, e com certeza eu espero que Deus em Cristo abençoe você. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. E se você desejar poupar o teu tempo em preparar as tuas aulas, olha, eu tenho uma proposta maravilhosa para você que é professor da classe dos adultos. Você pode se tornar um dos nossos assinantes no nosso site Facilita EBD. O link está aqui na descrição desse vídeo. Se tornando um dos nossos assinantes, você tem acesso ao meu material, ou seja, o material que eu construo para ministrar para você. O nosso PDF da aula que nós preparamos de todo o trimestre disponível para você. Os slides também para dinamizar a tua lição. Se tornando dos nossos assinantes, você também tem a oportunidade de receber alguns bônus, como o treinamento para professores da Escola Bíblica Dominical, que tem 5 aulas imperdíveis para te ajudar a conhecer como funciona a dinâmica da EBD e preparar também as tuas aulas. Temos também o nosso workshop de pregação, que está muito legal, gente, que pode te ajudar bastante a ministrar ainda melhor na Escola Bíblica Dominical. Eu espero que Deus em Cristo te abençoe. Vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje em nome do Senhor Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 10 desse quarto trimestre da CPAD. Já quero dar uma boa nova para você. O nosso primeiro trimestre de 2022 já está chegando aí com tudo, com o novo currículo da CPAD. Gente, está imperdível o primeiro trimestre e eu conto com você aqui conosco. A aula de hoje vai tratar sobre o tema Paulo e o seu amor pela igreja. É claro, para iniciar bem a tua aula, você precisa iniciar com algumas bases. Qual a primeira base que a lição dá para a gente? É o texto áureo. Então, apresento o texto áureo da lição, que está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14, parte A. Apresenta também a verdade prática em sala de aula. É importante você fazer isso. E apresente também a leitura bíblica em classe, que se encontra na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1 ao 10. É importante nós olharmos esse amor pastoral que Paulo tem para a igreja em Tessalônica. E hoje nós vamos retirar grandes lições dessas duas cartas que Paulo escreveu para aquela igreja. Que Deus te abençoe. Então vamos lá para a aula de hoje em nome de Jesus. John MacArthur chega a comentar que Paulo fez uma declaração absoluta discipulando então Timóteo. Essa declaração está presente na segunda carta, no capítulo 3, que Paulo escreveu a Timóteo, versículo 16 e 17, onde traça a bússola para o ministério pastoral e para o amor que um pastor precisa ter pela congregação, pela igreja local. Esse texto diz que toda a escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar. Ensinar o quê? A igreja, para redarguir, corrigir também, para instruir em justiça. E o texto ainda diz, para que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para uma boa obra. Hoje nós vamos observar na aula exatamente esse amor pastoral que Paulo tem pela igreja em si. Essa mensagem nos ensina também, a palavra também nos ensina a ter esse cuidado pastoral na lida com as pessoas, no cuidado com as ovelhas de Cristo. Pastor Elianai Cabral chega a comentar no livro de apoio da lição que todas as igrejas fundadas pelo apóstolo Paulo foram muito amadas em seu ministério, especialmente a igreja estabelecida em Tessalônica. Quando nós estudamos a igreja em Tessalônica, historicamente falando, nós descobrimos que Paulo teve uma oportunidade muito pequena de propagar o evangelho e ensinar os irmãos. Ele só ministrou a palavra naquela cidade por 3 sábados, nas sinagogas.
Foi a oportunidade que ele teve. Mas nessa oportunidade ele plantou a semente do Evangelho. Ele plantou Jesus, falou do Cristo. E essa semente cresceu e floresceu no meio da provação. Paulo, estabelecendo aquela igreja naquele lugar, teve que fugir da cidade por perseguição dos judeus. Fugindo da cidade, ele demonstra sua preocupação com os irmãos em Tessalônica. Então envia Timóteo para ver como aquela igreja estava se saindo. E a partir de então, passa a pastorear aquela igreja a partir de cartas. É por isso que ele escreve 2 cartas à igreja em Tessalônica. Essas 2 cartas são cartas que demonstram um amor pastoral de um pastor, um cuidado pastoral para aqueles irmãos que estavam crescendo no meio da perseguição. Essa igreja é fruto da segunda viagem missionária realizada por Paulo, e é interessante que isso é citado em Atos capítulo 15, versículo 36 até capítulo 18, versículo 23. Ela surge nessa segunda viagem missionária, onde Paulo enfrenta ferrenhas perseguições. Também precisamos entender que essa é uma das primeiras igrejas que surgem no continente europeu, quando Paulo então passa a Macedônia. Conforme Atos capítulo 17, do versículo 1 ao 10, chegando em Tessalônica, ele ministra a palavra de Deus durante 3 sábados, é perseguido, tem que fugir para a cidade de Atenas. Mas o evangelho floresce ali. E da cidade de Atenas, Paulo então escreve essas epístolas que nós temos hoje como orientações para o ministério pastoral, para os novos obreiros que surgiram ali. E tudo nos leva a crer que essa carta possivelmente também é escrita entre os anos 50 e 51 da nossa era cristã, quando Paulo então decide enviar Timóteo para cuidar daqueles irmãos, orientar aqueles irmãos e depois trazer o relatório para ele. Quando Timóteo, então, traz esse relatório para Paulo, Paulo, então, escreve as epístolas, porque Timóteo traz algumas dúvidas. E é por isso que Paulo, como um verdadeiro pastor, um pastor amoroso, traz essas orientações para os irmãos que permaneceram ali por intermédio das cartas. Um pastor contemporâneo, um pastor de hoje, precisa observar o amor paulino pelas igrejas. Esse amor que Paulo expressa pela comunidade cristã. Um obreiro, um servo de Cristo, um professor da escola bíblica, uma professora da EBD, também precisa demonstrar esse amor, olhando para a Bíblia, olhando para o retrovisor da nossa fé e aprendendo com esses irmãos. E é por isso que nós precisamos procurar respostas nas Escrituras, na palavra de Deus que nos orientam. Se nós pegarmos, por exemplo, essas cartas que Paulo escreve para a igreja em Tessalônica, nós vamos aprender grandes lições de um amor pastoral, de um obreiro, de um servo de Cristo, de um líder pela comunidade cristã, pela igreja de Cristo. E Paulo nos orienta. Essas responsabilidades são demonstradas nesse ministério que Paulo aplica, orientando os irmãos da igreja em Tessalônica. Se nós pegarmos só as 2 cartas, nós vamos aprender muito sobre isso. Por que eu vou fazer isso hoje com você? Porque a aula de hoje ela procura direcionar esse amor paulino com base tanto na primeira carta de Tessalônica como também na segunda. E eu quero demonstrar para você algumas responsabilidades que Paulo lista para os obreiros ali em Tessalônica servirem a Jesus, como servos de Cristo, como pastores de Cristo. A primeira responsabilidade que Paulo lista, que todo obreiro precisa ter, é a responsabilidade com a oração. Paulo cita isso para os irmãos na primeira carta, capítulo 1, versículos 2, 3, capítulo 3, versículo 9 ao 13, citando para os obreiros em Tessalônica a importância de permanecer em oração. A segunda responsabilidade que Paulo traça está na responsabilidade de evangelizar, propagar as boas novas. Era papel daqueles novos irmãos, citado aí na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 4, 5, 9 e 10. Paulo também cita para a gente a responsabilidade de discipular. É necessário evangelizar, sim, mas é necessário também discipular agora, guiar as pessoas a Cristo. Isso está presente na primeira carta, capítulo 1, versículo agora 6 ao 8. Ele orienta aqueles novos obreiros a discipular. Ele também destaca a importância de um obreiro defender a causa do evangelho na área da apologética. Isso está presente no capítulo 2 dessa primeira carta, versículo 1 ao 6.
Paulo também descreve sobre a importância do amor às ovelhas de Cristo, aos novos convertidos. Lá na primeira carta, capítulo 2, versículos 7 e 8 agora. Paulo também lista a responsabilidade de labutar na obra de Deus, de trabalhar na obra de Deus. Isso está presente, literalmente, na primeira carta, capítulo 2, versículo 9. Paulo também destaca a importância de exemplificar as ilustrações da fé, demonstrando isso na sua vida. Isso está presente no capítulo 2 da primeira carta, versículo 10. Paulo também destaca a importância de liderar o rebanho de Deus, orientando aqueles irmãos a liderarem a igreja. Isso está presente na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10 ao 12. Você pode observar isso em sala de aula também. Como um verdadeiro pastor, Paulo também orienta aos novos obreiros a alimentar as ovelhas. Alimentar como? Com o evangelho puro, com a mensagem genuína, com a mensagem da cruz. Isso está presente no capítulo 2 da primeira carta, versículo 13. Paulo também ensina aos novos obreiros a vigiarem. Isso está presente na primeira carta, capítulo 3, versículo 1 a 8. Você pode observar essas referências também. Paulo também ensina a importância de aconselhar, ou seja, os novos obreiros precisam agora ser conselheiros, guiar as ovelhas de Cristo. Está lá no capítulo 4 da primeira carta, versículo 1 a 8. Paulo também orienta, como bom pastor, aos novos obreiros a tomarem para si o papel agora de ensinar a palavra de Deus. Isso está presente na primeira carta, capítulo 4, versículo 9, até o capítulo 5, versículo 11. Ele também destaca para a gente a importância de exortar agora a igreja. Ele orienta a exortação. Isso está presente também na primeira carta, capítulo 5, versículo 12 ao 24. Paulo orienta também, na segunda carta agora, aos obreiros a encorajar a igreja de Deus. Isso está presente lá no capítulo 1, versículos 3 ao 12, já da segunda carta à igreja de Tessalônica. Paulo também orienta a corrigir alguns erros. Ele orienta essa correção, ele traz essa orientação na segunda carta, no capítulo 2, versículo 1 ao 12. Paulo também orienta lá na segunda carta, agora no capítulo 3, versículos 6 e 14, sobre a importância de confortar os irmãos, trazer o conforto como um pastor. E Paulo também orienta no último capítulo, lá na segunda carta, capítulo 3, versículo 15, sobre a importância de resgatar as ovelhas de Cristo, aqueles que abandonaram a fé. Então você percebe já nível pastoral, nessas cartas que nós vamos observar hoje, nesse amor de Paulo pela igreja, presente nas cartas à igreja de Tessalônica, que ele demonstra esse amor pastoral que Cristo tem pela sua igreja, com que um pastor, que um obreiro precisa ter. E hoje traz para a gente esse alerta necessário no nosso crescimento em Jesus. Eu espero estar te ajudando na aula de hoje, tá? Se eu estou contribuindo contigo, por gentileza, deixa teu comentário aí. É importante para a gente você deixar seu comentário, teu likezinho também, se inscrever. E vamos então para o primeiro ponto da aula de hoje, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: o amor de Paulo pela igreja. Esse é o primeiro ponto da lição. Nós também precisamos observar a partir da ótica do John MacArthur no seu texto Ministério Pastoral, publicado pela editora CPAD, onde ele apresenta que Paulo exemplifica o ministério pastoral, escrevendo a importância desse ministério pastoral para a igreja em Tessalônica. Então, essas cartas aos irmãos de Tessalônica trazem para a gente orientações. A primeira é a natureza e a influência do ministério pastoral. Está na primeira carta, capítulo 2, versículo 1 ao 6. Também podemos perceber que Paulo descreve a figura da liderança pastoral como uma figura do amor de uma mãe pelo seu filho. Então, o pastor tem que gerar esse amor também. Na primeira carta, capítulo 2, versículos 7 e 8. Ele também destaca essa figura do trabalhador dedicado, lá na primeira carta, que é o papel do pastor também.
apresentado no capítulo 2 da primeira carta, versículo 9. Ele também destaca que o obreiro precisa agir como um membro de uma família espiritual, ou seja, a igreja, ela é essa família espiritual. Está lá no capítulo 2, versículo 10. Ele também apresenta a figura agora de um pai amoroso, um pai espiritual amoroso, pela igreja de Deus, o provedor da igreja de Deus, trazendo o alimento do céu, como está escrito na primeira carta, capítulo 2, versículo 11 e 12. Hoje nós vamos olhar essa figura aqui. O primeiro subtópico traz para a gente o seguinte assunto: o amor como de um pai para com um filho. Paulo traça para a gente, na primeira carta, capítulo 2, versículo 11 e 12, essa figura de um pai provedor, amoroso por um filho, demonstrando esse papel agora dele como apóstolo, como pastor, como um pai amoroso por esses novos filhos na fé. Se nós olharmos para o contexto bíblico, a igreja em Tessalônica, ela floresce por uma ferrenha perseguição. Ela cresce no meio da turbulência. Pastor Helenay Cabral chega a comentar que o que levou Paulo a escrever essa primeira carta foi a sua fuga. Ele teve que fugir da cidade de Tessalônica. Teve a oportunidade de pregar lá somente por 3 sábados, mas por perseguição ele foge para Atenas. E como um pai amoroso, ele se preocupa com aqueles novos filhos na fé que creram no evangelho ali. E é por isso que nessa primeira carta, capítulo 3, versículo 1 a 10, Paulo descreve para os irmãos em Tessalônica o seu desejo de visitar aqueles irmãos, de orientar aqueles irmãos, de discipular aquela igreja como um pai amoroso, como um provedor da casa, como alguém que traz o alimento. E é por isso que ele demonstra esse cuidado pastoral. Nós também precisamos aprender a demonstrar esse cuidado pastoral com os alunos da escola bíblica, com os irmãos da congregação, com os irmãos que cultuam conosco. E o apóstolo Paulo demonstra para a gente a origem do seu sentimento. A origem do sentimento de Paulo como um pai, ela surge do verdadeiro pai, do dono da igreja, do Senhor Jesus. Então, esse sentimento brota naturalmente do coração de Deus e vem agora para o coração do canal, que é Paulo. Esse sentimento brota do coração de Deus, também pode vir do teu coração como servo dele, para demonstrar essa vivência espiritual com as ovelhas de Cristo. Outro detalhe que você descobre também é que Paulo demonstra o seu amor natural pelos novos convertidos, pelas ovelhas de Jesus, que estão na cidade de Tessalônica. Observe, ele teve que fugir da cidade por perseguição. E essa igreja está lá no meio da turbulência, e como um verdadeiro pastor, ele demonstra sua preocupação. Ele deixa Timóteo lá. Timóteo depois retorna, se encontra com Paulo e traz todas as informações do que estava acontecendo, como a igreja estava florescendo ali. A partir disso, no ano 50, 51, Paulo então envia a primeira carta para orientar aquela igreja, demonstrando o seu desejo de retornar à cidade. E por isso é necessário a gente lembrar que a igreja de Tessalônica, ela nasceu, mas ficou órfã. Ela ficou sem pastor. O pastor teve que fugir, que no caso aqui é Paulo. Diante das circunstâncias de extrema perseguição, a igreja cresceu. E isso aqui nos demonstra uma grande lição, que o dono da igreja é Jesus. Os pastores são apenas servos. Nosso papel é apenas plantar o evangelho, falar de Jesus. Quem dá o crescimento na obra é Jesus. Ele é o dono da igreja. A igreja em Tessalônica é um exemplo que cresce sem pastor, porque o pastor precisa fugir por causa da perseguição. A partir de então, na igreja se levantam novos líderes que vão guiar o povo de Deus. E esses líderes agora são orientados por Paulo a partir de cartas. E é interessante perceber que quando Paulo recebe de Timóteo o relatório de como a igreja estava se comportando depois de toda aquela turbulência, isso traz para Paulo uma grande alegria no seu coração. E isso demonstra também uma alegria para o nosso coração, porque no meio da turbulência, Jesus estava dando crescimento na obra, ô glória. E no meio da turbulência, a obra estava crescendo, ô glória. E sabe qual é o exemplo que a igreja passa para Paulo, já à distância? Primeiro, que a igreja estava crescendo de forma saudável. E quem dá esse crescimento saudável é Jesus, é o verdadeiro avivamento para a igreja. Os irmãos em Tessalônica estavam crescendo de forma saudável, convictos em Jesus. Isso está presente na primeira carta, capítulo 1, versículos 3 e 4. Paulo fala desse crescimento. E aqui temos outra lição.
O papel do pastor é um papel de discípulo de Jesus, discipulador. Nós temos esse papel também. O papel do professor da escola bíblica é de discipulador também. O obreiro da igreja, da congregação, é de discipulador também. Todo discipulador deve enraizar os novos convertidos não nele, não na pessoa em si, porque a pessoa pode ser mudada, pode ser transferida, Deus pode levá-lo para outro lugar, pode chegar a falecer. E aqueles que estão enraizados em pessoas, infelizmente, não florescem, não crescem. Quando nós olhamos para a igreja em Tessalônica, percebemos que essa igreja está enraizada em Jesus. Essa igreja se fortaleceu em Jesus. E aqui tem um grande exemplo para a gente, aprendendo com Paulo. Paulo discipulava, mas enraizava as pessoas em Jesus. As pessoas eram enraizadas em Cristo. As pessoas estavam firmes por causa de Cristo. E aqui tem uma grande lição. O obreiro da igreja pode mudar, mas quando essa igreja está fundamentada em Jesus, ela continua crescendo. A obra não para por causa de fulano ou de cicrano. A obra de Deus, ela segue por causa da presença de Jesus. Quando a igreja está fundamentada em Jesus, ela segue adiante e esse é o verdadeiro propósito. Esse é o verdadeiro evangelho. A igreja precisa crescer sem você. A igreja precisa avançar sem você. O grupo de jovens, das crianças, dos adultos, das senhoras, precisa crescer sem a sua presença. Porque quem dá o crescimento é Jesus. Vamos explicar isso aqui. Tem muita gente que coloca no coração, dizendo, só vai adiante por causa da minha pessoa. Se não for eu trabalhando aqui, a igreja não avança. Isso está errado. Não é a visão bíblica. A visão bíblica diz que nós precisamos orientar as pessoas a se enraizarem em Jesus. Sem você, a igreja cresce. Sem você, a igreja floresce. Sem você, Jesus dá o crescimento. Por isso, precisa estar firmado em Jesus. Paulo dá esse exemplo aqui na carta. Paulo também destaca outra felicidade que traz em seu coração que a igreja amava a pregação do evangelho. Está lá no capítulo 1 da primeira carta da igreja de Tessalônica, versículos 7 e 8. Eu fiz questão de analisar esse texto com você, justamente para demonstrar esse amor de Paulo pela igreja. A ação de graças que Paulo traça aqui nas duas cartas é uma ação de graça de um pastor que está vendo a igreja crescer, mesmo à distância, percebendo que a igreja não para, que a igreja continua, que os departamentos avançam por causa da presença de Jesus. E a ação de graças que Paulo traça aqui é uma ação poderosa. Isso também nos faz pensar no nosso chamado, faz pensar também na nossa carreira da fé. Às vezes você pode estar pensando, olha, eu não tenho condições, eu sou fraco, eu sou falho, eu não posso fazer a obra de Cristo. Olhe para Paulo, ele estava sendo perseguido, teve que fugir, estava realizando a obra de Deus. E aqui nós aprendemos uma lição poderosa para você guardar, já para fechar esse subtópico. Deus usa os fracos, Deus usa aquele que não é, como está escrito em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 25 a 28. Ele usa você. Deus também usa pessoas que têm falhas, pessoas fracassadas, como você, como eu também. Como está escrito em 1 Coríntios 2,4. A glória é dele, a presença é dele. Deus também nos ajuda a transformar agora as nossas fraquezas, as nossas falhas, depois que nos convertemos a Jesus, em bênçãos. E isso está presente lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9 e 10. Ele transforma aquele que não é nada em um servo na sua presença. Ele transforma você que não tem condições em um discípulo para a glória dele, para enraizar Jesus nas outras pessoas, como Paulo fez. Ele transformou o perseguidor da igreja em um plantador de igreja. Ele tudo faz. E ele está presente na nossa vida junto com você também. Se você acredita nisso, comenta aí deixando glória. Vamos avançar então para o segundo subtópico que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa CBD. O amor motivado pelo modo de viver do Evangelho. Pastor Helenay Cabral, nesse subtópico, ele faz questão de dizer que Paulo agora traça em ambas as cartas, especialmente na primeira, elogios para aqueles irmãos da igreja de Tessalônica. Elogios porque aqueles irmãos agora estão decidindo viver conforme a vontade de Cristo. A experiência daqueles irmãos de Tessalônica foi uma experiência genuína com a pregação do Evangelho. O Evangelho bateu forte nos corações ali. E o Evangelho, quando chega, transforma. Transforma de uma forma tal que muda as nossas vidas.
aqueles irmãos foram impactados pela pregação do evangelho genuíno. A salvação daqueles irmãos não foi uma salvação egoísta, propagada por uma má fé. A salvação daqueles irmãos foi uma salvação gloriosa em Jesus. A graça de Deus alcançou aquelas vidas ali, aquelas vidas aceitaram Cristo como seu Salvador. E esses irmãos passaram a falar de Cristo para os outros também, compartilhando aquilo que receberam. Como está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículos 7 e 8, Paulo fala de uma fé que não é morta, usando essa expressão no capítulo 1 da primeira carta, versículo 3, demonstrando que a fé daqueles irmãos agora é uma fé viva. Isso quer dizer que eles acreditaram em Jesus e eles passaram a praticar o evangelho, fé viva. Tem obras aqui, eles estão agindo para a glória de Cristo. Os irmãos aceitaram a mensagem do evangelho, aceitaram a Jesus e passaram a praticar essa mensagem, a viver no estilo de vida do evangelho, no estilo de vida para a glória de Cristo. E isso está presente no capítulo 4, versículo 9, 10 e 12, da primeira carta que foi escrita aos irmãos em Tessalônica, demonstrando essa ação de graças de Paulo agora por aqueles irmãos que estão avançando na fé. O amor que aqueles irmãos passam adiante não é um amor egoísta, mas é um amor do verdadeiro evangelho. Eles se preocupam em propagar as boas novas de salvação para a população em Tessalônica. A mensagem que é propagada por aqueles irmãos não é a mensagem do alto benefício, da teologia da prosperidade, mas a mensagem daqueles irmãos é uma mensagem de negar a si mesmo, aceitar o Cristo, levar sobre si a sua cruz, viver o verdadeiro evangelho. A postura daqueles irmãos não é uma postura a ser propagada por causa da ganância, da inveja, mas a postura daqueles irmãos é uma postura a ser propagada em amor. Esse amor é demonstrado pelo bem-estar do outro. Isso está presente, demonstrado por Paulo, depois, na primeira carta da igreja de Corinto, capítulo 13, versículo 4. Quando Paulo agora escreve para os irmãos da igreja de Corinto, ele orienta esse amor, traçando esse exemplo dos irmãos de Tessalônica. Se você não sabe, a carta aos Tessalonicenses foi escrita antes da igreja de Corinto. E a gente já percebe que Paulo traça esse modo de viver do evangelho. Esse modo de viver do evangelho é exemplificado por aqueles irmãos, como está presente lá na primeira carta de Corinto, capítulo 13, versículos 6 ao 9. E aqui nós também temos um grande exemplo da fé. O relacionamento sendo construído dentro da igreja não deve ser um relacionamento artificial. O relacionamento dentro de uma igreja, de uma comunidade que aceitou o evangelho, deve ser um relacionamento em amor, se preocupando com o outro, com cada irmão da fé. E essa verdade está presente na koinonia em Tessalônica. Pastor Helena Cabral comenta o seguinte, que o evangelho não é somente discurso, mas o evangelho verdadeiro precisa ser vivido, ou seja, tem que ter prática também. Não tem que ser somente crente da boca para fora, tem que ser crente nas atitudes também. John Maxwell, escrevendo um texto, ele destaca que o verdadeiro líder é aquele que se compromete. E o compromisso é demonstrado nas nossas ações também. A igreja de Tessalônica está se comprometendo. Paulo se comprometeu também. O comprometimento, ele não é baseado por uma emoção. O comprometimento, na realidade, é uma convicção, é uma decisão que você toma. O comprometimento permite você reconhecer qual é a posição do seu caráter, pois o comprometimento não é emoção. A emoção humana, o tempo todo, sobe e desce. Tem gente que pensa que se comprometer é agir por emoção. Eu senti, vou agir. Não é assim que funciona. O comprometimento é uma convicção, é uma decisão que você toma que demonstra o seu caráter. Ele é sólido, é uma decisão e mesmo tomando essa decisão, você encara as consequências. Paulo tomou a decisão de propagar o evangelho. Os irmãos também tomaram a decisão de abraçar a causa de Cristo. E existem alguns pontos que nós precisamos saber sobre as causas do comprometimento, para você entender isso e passar em sala de aula. Normalmente, o comprometimento ele surge no momento de adversidade. E como esse comprometimento surgiu na igreja de Tessalônica? Quando o pastor da igreja foi perseguido. Então, a igreja agora
se une, se abraça na fé, se compromete com a causa do Evangelho, toma a decisão de seguir a Cristo. O comprometimento não é definido pelas habilidades que nós temos, mas ele é definido pela coragem, pela tomada de decisão que nós temos em servir a Jesus, como os irmãos de Tessalônica fizeram. O comprometimento, ele também vem com o resultado de uma escolha. É uma decisão pessoal de cada irmão ali, gerado no coração de cada um em servir Jesus, em estar enraizado em Jesus. E também precisamos observar que o comprometimento verdadeiro, ele dura quando ele é baseado, pautado em valores e não em emoções. E quais são os valores que aqueles irmãos estabelecem no seu coração? O Evangelho, a causa de Cristo. Eles vivem aquilo que eles entenderam. Eles acreditaram em Jesus. Você também está disposto a se comprometer com a causa de Cristo? Faça isso. Vamos avançar para o terceiro subtópico que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. O amor, ele deve modelar a nossa vida na igreja local, o nosso modo de viver. Pastor Elenay Cabral destaca que o amor agora, gerado por aqueles irmãos, modela a igreja. Esse amor é gerado também no coração de Deus. Também foi gerado no coração de Paulo como pastor daquela igreja, mesmo estando em um processo de perseguição aqui. O modelo da igreja de Tessalônica também é um modelo que nós precisamos observar para o nosso tempo. Para sermos uma igreja de Cristo, uma congregação verdadeira servindo a Jesus. O modelo da igreja de Tessalônica, apresentado aqui por Paulo agora nas cartas, é um modelo raro, pois as pessoas que vivem no nosso tempo, em boa parte, se preocupam consigo mesmas. Mas aqueles que amam a causa de Cristo, amam também o próximo. Estão em coinonia, em comunhão. Paulo, escrevendo as cartas, ele não se coloca em outro nível daqueles novos convertidos. Mas ele se coloca também como um discípulo de Jesus que está passando por um discipulado. Como pastor da igreja, ele não se coloca num nível de super-herói da fé, mas ele se destaca como um discípulo de Jesus. Ele iguala aqui e ele se demonstra como um servo de todos também, demonstrando que o evangelho é edificado não em Paulo, mas o evangelho é edificado em Jesus, que é o dono da igreja. John Maxwell destaca a importância de nós sermos mentores, como Paulo foi daquela igreja em Tessalônica. Paulo foi um verdadeiro líder, um verdadeiro mentor. E modelar alguém para ser um discípulo de Jesus, para ser um líder como um mentor, não é uma tarefa tão fácil. Isso também descreve a liderança verdadeira, pois os líderes precisam dar o exemplo para os seus seguidores. Paulo estava dando o exemplo, se colocando à disposição, deixando ser observado por aqueles irmãos em Tessalônica, para aqueles irmãos copiarem o modelo e servirem a Jesus. E é por isso que, pela causa do Evangelho, você também precisa ter noção de algumas coisas. Se você deseja ser um mentor, alguém que guia os novos convertidos em Cristo, primeiro, tire momentos a sós com Deus, como um verdadeiro líder, como Paulo também orava. Também corre o risco de ser examinado pelas pessoas, ser observado pelos outros. As pessoas vão copiar você como exemplo de Jesus. Aprenda também a obedecer à voz do Espírito Santo, ser sensível à voz de Deus. Viva na prática aquilo que você está ensinando, como Paulo fazia. Esse foi o modelo que os irmãos em Tessalônica aprenderam, levaram adiante e a igreja floresceu. Eu espero estar te ajudando até aqui. Se tu conhece alguém que precisa assistir essa aula, compartilha esse vídeo aí, manda aí para ele na tua rede social, que Deus te abençoe. Vamos agora para o segundo ponto que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. O amor e a fé na igreja. John MacArthur chega a dizer que a palavra de Deus fornece para a gente ações convictas, bases convictas do modelo que um pastor, que um líder, que uma igreja deve seguir na verdadeira posição do amor. Observando esse detalhe, o primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. O amor, uma palavra proeminente nas cartas que Paulo escreveu. Pastor Elenay Cabral comenta que Paulo deixa claro nas cartas que a igreja em Tessalônica era uma igreja que sabia amar. Está presente nas cartas que Paulo escreveu, foram 2. Quando nós olhamos, por exemplo, em outras cartas, como a carta aos Gálatas, que foi escrita para os irmãos da Galácia do Sul, uma região e não somente uma igreja, Paulo orienta aqueles irmãos a levar as cargas uns dos outros. Capítulo 6, versículo 2. Isso aqui é amor,
é compartilhar o sofrimento, pois essa igreja precisava viver o amor de Cristo, carregar as cargas uns dos outros em comunhão. Esse também é o nosso papel no nosso tempo. Tiago Brasil chega a comentar o seguinte, que o testemunho de Paulo no Novo Testamento para os irmãos de Tessalônica não é um testemunho isolado. Ele dava testemunho daquilo que ele vivia, em seu amor e em sua prática. E essa igreja agora copia esse testemunho. Esse testemunho é copiado pela igreja em Tessalônica a tal ponto que essa igreja agora começa a falar de Cristo para a circunvizinhança. Isso está presente na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7. O evangelho floresce agora na região, ao ponto da população pagã. O que é pagã? Aquele que não aceitou Jesus, que não se converteu, que não é judeu, que é gentil e continua nas práticas pagãs, que não aceitou ao Cristo. Testemunhar sobre o amor da igreja. O mundo está testemunhando sobre o verdadeiro evangelho que a igreja de Tessalônica está vivendo, ao ponto daquele evangelho mudar a posição daqueles irmãos radicalmente. Capítulo 1 da primeira carta, versículo 8. Isso aqui é evangelho na prática. O próprio Jesus deu orientação para os discípulos. Se nós queremos ser discípulos de Jesus, precisamos fazer a diferença nesse mundo, e o mundo passa a reconhecer essa diferença no testemunho. O próprio Jesus deixa isso claro lá em Mateus capítulo 5, versículo 14. Em 2 Coríntios capítulo 5, 17, Paulo também deixa claro para a gente que o impacto do evangelho na vida de alguém que se converte é poderoso, ao ponto de mudar as atitudes das pessoas. As pessoas, então, passam a servir a Cristo de todo o coração. Pastor Helenay Cabral, comentando a respeito da carta que Paulo escreveu aos irmãos de Éfeso, capítulo 4, versículo 3, ele destaca algo importantíssimo sobre a importância da igreja guardar a unidade, viver em unidade, viver em comunhão. E esse vínculo produz o verdadeiro amor do evangelho. John Maxwell comenta também que se nós desejamos influenciar as pessoas, como Paulo fez, nós precisamos também cuidar delas como verdadeiros pastores. Cuidar significa uma verdadeira, uma genuína preocupação com o outro, para influenciar o outro positivamente, como Paulo também fez no seu testemunho. Então, para pensar nisso. Se eu estou te ajudando até aqui, vamos avançar para o segundo subtópico, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. A fé e o amor no ensino de Paulo. Pastor Helenay Cabral comenta que o ensino de Paulo ele tem um caráter prático a partir dessa visão do Evangelho. Essa visão do Evangelho é apresentada na proposta que Paulo escreve para os irmãos de Tessalônica, nessa vida que ele demonstra em si. Tiago Brasil chega a comentar o seguinte, que amar verdadeiramente não se aprende em cursos de capacitação, treinamentos. Não é uma apostila que você lê. Amar verdadeiramente gera propósito. Paulo tem um propósito no seu coração, de amar a igreja de Cristo. Esse propósito vem do coração de Deus. Ele que antes era um perseguidor da igreja. E o que esse propósito gera? Primeiro, que é impossível amar a Deus odiando um irmão da mesma comunidade, da mesma congregação. O próprio apóstolo João comenta sobre isso na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 20. Em Lucas, capítulo 6, 27 e 28, se nós amamos o Pai em bondade, precisamos compartilhar esse amor agora propagando o Evangelho. E João, capítulo 15, versículo 12 ao 17, o Senhor é aquele que nos ensina a amar. Então, olhando para a palavra de Deus, especialmente no ensino paulino, você percebe que o amor está presente, porque ele aprende do Evangelho. Esse amor é demonstrado na morte de Jesus na cruz do Calvário e na sua ressurreição. E nessa crença do retorno triunfal. É por isso que quando você lê a primeira carta à igreja de Tessalônica, Paulo fala sobre salvação, discipulado, pastoreio, mas também fala da esperança eminente, de aguardar o Messias como nosso Salvador, Jesus que em breve vem. Não foi estratégia de crescimento, cursos que são apresentados hoje em dia, que trouxe crescimento para a igreja de Tessalônica, mas foi o amor e a mão poderosa de Deus, o cuidado com esses irmãos, um verdadeiro avivamento na prática. A igreja avivada, ela cresce em amor, e os ensinos de Paulo demonstram isso para a gente, porque a igreja tem liberdade em agir pela ação do Espírito Santo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, 17 e 19, Paulo traz essa orientação nos seus ensinos, nas suas pregações, nas suas cartas. Olha para isso também, que Deus te use na escola bíblica, tá? Vamos avançar agora para o terceiro subtópico, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD.
A dimensão prática do amor da igreja. Esse é o terceiro subtópico. O pastor Helena Cabral demonstra que esse amor agora é vivido pela igreja em Tessalônica na prática. Esse amor é vivido em comunhão. Tiago Brasil, comentando também sobre a igreja em Tessalônica, ele destaca que as verdades das boas novas de Cristo não é uma verdade complexa, mas uma verdade prática simples. O evangelho é simples, que alcança os corações. Ele é simples e descomplicado, ao ponto das pessoas entenderem, acreditarem e servirem a Jesus. E o objetivo do evangelho é nos guiar agora para a vontade de Cristo. Paulo, escrevendo a Timóteo na segunda carta 1,19, ele destaca que o evangelho nos conduz agora para uma vida santa, santificação, viver em santidade. Por isso, viver Jesus na prática do evangelho também é viver em santidade. E é esse alerta aqui que Paulo escreve para os irmãos em Tessalônica. Outro detalhe que você descobre, que essa libertação produz em nós alegria no coração. O evangelho traz libertação e alegria. Salmos 16, versículo 8 ao 11, também descobrimos que o Senhor, no plano eterno, estabeleceu a salvação através de Jesus para que fôssemos alcançados. Romanos capítulo 8, versículo 35 e 39. E é por isso que nós podemos testemunhar de Jesus em amor. E o que é testemunhar de Cristo em amor? Testemunhar de Cristo em amor é demonstrar aquilo que Jesus fez em sua vida. O testemunho é poderoso para a propagação do evangelho e o testemunho traz novos convertidos para Cristo. O testemunho é o que Jesus fez com você. Antes você era um pecador. Agora você tem um encontro com Cristo. E como está a sua vida agora seguindo a Jesus? Quando testemunharmos, você precisa testemunhar Jesus como os irmãos em Tessalônica fizeram. Em verdade. Você precisa testemunhar em verdade. A verdade de Cristo que chegou até você, como está escrito em Provérbios, capítulo 19, versículo 9. Você também precisa testemunhar no poder do Espírito Santo, como está escrito em Atos, capítulo 1, versículo 8. Nós precisamos testemunhar sem cessar, como está escrito também em Atos capítulo 4, versículo 20. Precisamos também testemunhar no lar, Marcos capítulo 5, versículo 19. Testemunhar entre as reuniões dos irmãos em comunhão, o que Jesus está fazendo, Efésios capítulo 5, versículo 19. Testemunhar sem medo e sem vergonha, como está escrito em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 8. Também estar sempre preparado para falar de Jesus. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Deus nos chamou para isso, para testemunhar Jesus, para falar do Cristo, falar da boa nova. Se eu estou te ajudando até aqui, deixa teu comentário. Terceiro ponto, trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. As três virtudes da igreja em Tessalônica: fé, amor e esperança. O ministério de Paulo em Tessalônica foi um ministério que passou pela perseguição. Porém, Hernandes Dias Lopes comenta que a invasão à Europa pelo Evangelho começa a partir dessa visão que Paulo tem de passar a Macedônia. John Stott também comenta que foi pela Europa que Deus usou Paulo de uma forma espetacular para propagar o Evangelho agora aos Tessalonicenses, pela fé, esperança e o amor. E diante disso, vamos analisar essas virtudes. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto: as três virtudes teológicas. O Brasil comenta que Paulo saiu de Tessalônica preocupado com a fé daqueles irmãos, como nós já entendemos aqui. E por isso ele se preocupa se aqueles irmãos estão firmes na fé. Quando Timóteo traz a informação, ele se alegra pela firmeza da fé que aqueles irmãos têm. Lá no capítulo 2 da primeira carta, versículo 1 ao 5. Essa fé nutria a alegria do coração de Paulo. Primeira carta, capítulo 2, versículo 20. Essas notícias que foram transmitidas por Timóteo demonstram agora algo espetacular. William Barclay chega a dizer o seguinte, que Paulo escreveu as cartas por alguns motivos. Escreveu as cartas também para resolver alguns problemas, como, por exemplo, dúvidas sobre a pregação da vinda de Jesus, há uma confusão que os crentes não tinham entendido um pouco a respeito da morte, a vida após a morte, numa visão escatológica. Paulo tenta resolver isso. Essa tendência também que tinha na igreja de desprezar a autoridade, porque alguns obreiros estavam surgindo da comunidade, estavam sendo desprezados. Havia também uma tendência à imoralidade, então Paulo, como pastor discipulador, ele vai corrigindo. E havia também um pequeno sinal de divisão. Então Paulo agora, quando recebe essa mensagem de Timóteo, além de gerar alegria, ele traz esse cuidado pastoral.
William Barclay demonstra isso. Helena Cabral comenta que nas cartas, Paulo então começa a alertar sobre a fé, sobre o amor e a esperança em Jesus. Esse é o foco, a sua responsabilidade em guiar aqueles irmãos. Essa tríade sobre a fé está presente aqui. E ele demonstra exatamente essa fé para os irmãos da igreja de Tessalônica de uma forma espetacular. Em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 3, ele relata sobre o amor daqueles irmãos diante das circunstâncias enfrentadas, sobre a fé daqueles irmãos em permanecer madura e também sobre a sua esperança agora em aguardar o retorno de Jesus. E essas características são as características do verdadeiro evangelho. Avançando, o segundo subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa CBD, a virtude da fé. Nesse segundo subtópico, nós vamos entender que todo discípulo de Jesus precisa ter essa característica de ter a fé. Tudo é possível àquele que crê. O próprio Jesus disse isso em Marcos capítulo 9, 23. Quando nós saímos da fé, nós entramos pelo caminho da desobediência, como Adão fez, indo pelo pecado, pela incredulidade. Mas a nossa dependência em Jesus, e isso é fé, nos guia agora a servir ao Cristo em amor, como os irmãos em Tessalônica estavam agindo. Esse caminhar com Jesus é imprescindível. Mateus capítulo 17, versículo 20. É pela fé. Helena Cabral agora, ele está comentando, demonstrando para a gente que Paulo, quando escreve aos irmãos de Tessalônica, ele está falando sobre as obras da fé. Aqueles irmãos agora têm uma fé em Jesus, convicta em Jesus, mas agora eles estão demonstrando essa fé em obras. E essa fé demonstrada em obras é o fruto do Espírito. Aqueles irmãos estão testemunhando de Jesus pela fé, falando da mensagem do Evangelho. Essas obras da salvação estão presentes nele. E essas obras agora apresentam essa justificação daqueles irmãos que entenderam a mensagem do Evangelho. Essa fé genuína aqui é uma fé da salvação. Uma fé em obras, uma fé em que os irmãos acreditaram verdadeiramente na obra de Cristo. Essa fé da salvação também demonstra o fruto propagando-se na pregação. Esse fruto propagado na pregação é demonstrado agora na comunidade. A comunidade se converte. Paulo comenta que nós somos justificados agora pela fé em Jesus. E essas obras justificam a nossa crença também, servindo a Jesus. Esse é o foco que Paulo está tratando aqui. Ele não está tratando apenas, por exemplo, da fé em Jesus somente para ser salvo. Mas ele está falando que essa fé em Jesus, crendo em Cristo, também gera o fruto da fé. Essa fé que te ajuda a seguir a Jesus e demonstrar essas obras. Eu espero estar te ajudando até aqui. O terceiro subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. A virtude do amor. Pastor Helena Cabral comenta nesse terceiro subtópico que a igreja ela age em amor, demonstrando essa obra da fé agora em amor e cuidado. 1 Tessalonicenses 1:3. Paulo escrevendo aos irmãos da Galácia, lá no capítulo 5, versículo 19 ao 22, ele relata sobre as obras da carne, mas ele também destaca sobre o fruto do Espírito. E o amor está presente ali, presente na igreja. Os membros da Igreja de Cristo precisam viver em amor e em virtude, na pregação e propagação do Evangelho. Em Mateus 21:46, Jesus dá um imperativo para os discípulos, que deem frutos. Você precisa dar esse fruto em amor. Nós precisamos dar. O fruto do Espírito está presente em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23, que é o amor, a alegria e a paz. Presente em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23, a bondade, retidão e verdade, a paz e a alegria, que é fruto do Espírito também. Esse fruto do Espírito é gerado naquele que nasceu de novo, como a igreja de Tessalônica. Avançando, o último subtópico da aula de hoje, espero estar te ajudando até aqui, trata sobre a virtude da esperança. Paulo também escreve nessas cartas sobre a esperança de aguardar o retorno iminente de Jesus. Pastor Helena Cabral comenta que no capítulo 1, versículo 3 e 6, Paulo fala sobre a esperança do retorno do Messias, do retorno de Jesus. Então, uma igreja que é guiada pelo verdadeiro pastor é uma igreja guiada para a esperança de aguardar o Messias Jesus. E essa esperança está presente na igreja. Está presente na igreja de Tessalônica. É uma igreja que aguarda o retorno de Cristo. Não é à toa que no capítulo 4 da primeira carta, versículos 14 a seguir, Paulo fala sobre esse retorno de Cristo.
e também tira dúvidas daqueles irmãos sobre aqueles que morreram com Cristo. Ele relata que muito em breve o Senhor dará ordem ao seu arcanjo que tocará a trombeta de Deus. Nós, os salvos que permanecermos vivos, seremos transformados, e aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós nos encontraremos com eles nos ares. Essa esperança está presente nas cartas. É uma relação transformadora, demonstrada aqui no Evangelho, que Paulo apresenta para a igreja de Tessalônica. Gente boa, espero ter te ajudado na aula de hoje. Que Deus em Cristo edifique você. Se eu te ajudei, por gentileza, deixa teu comentário aí. Se você conhece alguém que precisa assistir essa aula, por favor, tira uma foto aí, marca a gente no Instagram, manda esse vídeo aí, para os teus colegas tudo aí do WhatsApp, nos grupos da igreja, no Telegram, compartilha, me ajuda a alcançar mais vidas. Marca a gente no Instagram também, segue a gente lá. E claro, como estou fazendo em todas as aulas, eu quero trazer algumas dicas de leitura para te ajudar a construir a linha de pensamento da aula de hoje. Como dica de leitura, eu quero apresentar para você o texto do pastor Helenay Cabral, que pode te ajudar muito a construir a tua linha de pensamento hoje da aula. O texto Paulo para Todos, do N.T. Wright, Gálatas e Tessalonicenses, para te dar uma ajuda aí na introdução da carta. Também o texto Introdução do Novo Testamento, publicado pela editora Vida Nova. Esse material muito legal para quem gosta de aprofundar sobre o tema. Eu te aguardo por aqui na próxima aula, se Deus quiser. Já estou me preparando também para o nosso primeiro trimestre da CPAD em 2021. Rapaz, o novo currículo está imperdível. Eu te aguardo por aqui também. Nossa próxima aula será o zelo do apóstolo Paulo pela sã doutrina. Tem coisa boa. Te aguardo por aqui, tá? Que Deus te abençoe e até a próxima aula, se Deus quiser. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da escola dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na escola dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da escola dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.